Sabe, talvez essa nossa conversa de hoje chegue exatamente no dia em que a gente não sabe mais o que fazer. Hoje, a gente vai construir um memorial. Mas não um memorial da nossa força, e sim da nossa dependência. Pois é, essa mensagem aqui não é para um dia qualquer, não. Ela foi, sabe, pensada para aquele momento específico, aquele momento em que as nossas próprias estratégias, nossas ideias simplesmente se esgotam. A gente não está falando aqui do pódio, da celebração, não. A gente está falando daquele momento em que se reconhece uma necessidade profunda. É o dia da nossa total dependência. E o cenário também não é o topo da montanha, com aquela vista bonita. É no vale, aquele lugar baixo, sabe? Onde a jornada fica mais difícil, mais pesada. Então, o nosso objetivo aqui é muito claro: levantar um memorial da nossa própria incapacidade. E a base para isso vem de uma história, sim, poderosíssima, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Ela fala sobre o que acontece quando parece que, bom, que não tem mais saída. Essa história, assim como muitas das nossas, começa com um problema que parece impossível de superar: o tal do exército invencível. Imagina a cena. O rei Josafá recebe uma notícia que gela a espinha. Um exército gigantesco, poderoso, está marchando contra ele. É uma ameaça real. Está chegando perto e, humanamente falando, invencível. E aí a história nos convida a pensar, né? Qual é o nosso exército invencível hoje? Talvez seja o medo, a culpa, a ansiedade, um vício, aqueles tormentos que parecem impossíveis de vencer. Olha que paralelo interessante. O exército enorme pode ser aqueles ciclos que se repetem na nossa vida. O que vem do outro lado do mar são as áreas que a gente não controla. A multidão imensa são aqueles pensamentos que atacam sem parar. E a confissão "não temos forças", essa é a chave, porque o memorial nasce na fraqueza, não na força. Então, diante da certeza da aniquilação, a resposta do povo não foi uma estratégia militar. Foi uma coisa totalmente inesperada. Foi a oração da fraqueza. E olha só os passos práticos que eles tomaram. Primeiro, admitir o medo, sem fingir que está tudo bem, sem bancar o forte. Segundo, decidir buscar ajuda lá do alto. E terceiro, reunir a alma e dizer: eu preciso de socorro. Eles não se uniram para lutar, mas para admitir que precisavam de ajuda. A oração de Josafá, então, segue uma estrutura impressionante. Começa reconhecendo que Deus está no controle. Depois ele ativa a memória, lembrando do que Deus já fez no passado. Aí ele apresenta a dor do presente, sem rodeios. E por fim, ele declara total e completa dependência. E aqui está o coração de toda essa mensagem. A frase é: pois não temos forças, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em ti. É a confissão mais pura de incapacidade e, ao mesmo tempo, a declaração mais poderosa de confiança que existe. E depois dessa oração, dessa entrega total, a dinâmica muda completamente. A resposta divina chega e a mensagem é curta e grossa: a batalha não é sua. E é fascinante, né? Porque no exato momento em que o povo estava ali, reunido, se sentindo fraco, sem saber o que fazer, uma palavra profética surge através de um homem chamado Jaziel. A mensagem de Deus vem em 4 ordens bem diretas. As 2 primeiras lidam com o nosso estado interior. Não tenham medo, não fiquem desanimados. A terceira redefine a responsabilidade. A batalha não é de vocês. E a quarta dá a instrução final: permaneçam firmes e observem o livramento. Então, esse é o ponto crucial. A dependência, nesse contexto todo, tem uma definição muito clara. É o ato de entregar a batalha. Simples assim. A partir daqui, a estratégia vira de cabeça para baixo, fica totalmente contraintuitiva. A vitória viria por uma arma que ninguém esperava: o louvor. É impressionante, né? A ordem foi colocar cantores na frente do exército. Não os soldados mais fortes, não. Um coral. Eles foram para a guerra armados só com louvor. Sem estratégia, sem força, só dependência pura. E a consequência foi imediata. No exato instante em que o som do louvor começou a subir, a intervenção divina aconteceu. Aquele ato de adoração no meio da crise ativou o milagre. E agora a resolução. O que aconteceu depois daquela vitória sobrenatural? A transformação.
O povo voltou para o vale, mas não era mais um lugar de medo. Tinha se tornado um lugar de gratidão. Eles se reuniram lá, no antigo campo de batalha, só para louvar. E o nome que eles deram para o lugar, Beraka, resume toda a experiência. Significa bênção, louvor, ação de graças, reconhecimento, tudo aquilo que nasceu da dependência deles. E essa é a grande virada da história. O vale, que seria o cenário da destruição, o lugar da fraqueza, do não sei o que fazer, foi rebatizado como Vale da Bênção. O memorial deles nasceu exatamente ali. E assim a mensagem dessa história é muito clara. Se um dia a gente se encontrar sem forças, a palavra é: não temos forças, mas os nossos olhos estão em ti. A peleja não é nossa, a peleja é de Deus. Permaneça firme e veja o livramento, porque o vale que hoje é dor, amanhã será chamado de Vale da Bênção. Esse é o memorial da dependência.